o milho flocado? Ele é muito usado nos Estados Unidos, né? Recentemente falamos aqui num programa sobre o milho flocado. Eu acho que ainda é uma novidade no Brasil, né? Poucos estão utilizando. Esse ingrediente, né, que é muito próximo do que a gente vê aí na nossa mesa também, que é o sucrilhos, né, que na realidade ele até nasceu para alimentação dos animais, ele nasceu, a história dele, o pessoal conta que isso nasceu por meio que alguns produtores e um nutricionista viu os sucrilhos, né, numa mesa de café da manhã, e teve aí a ideia de fazer milho floculado para os animais, né? Que é um processo basicamente industrial, onde a semente de milho vai entrar dentro de um que é chamado de floculador e com a associação de umidade mais pressão, você dá aquele aspecto de um sucrilhos, né? Que acho que a população, a comunidade teria capacidade de entender o que eu estou dizendo, né? Daquele que a gente usa no café da manhã, coloca no leite, etc. e tal. E é um ingrediente muito comum nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá eles têm indústrias de floculadores, né? Então, basicamente, você precisa montar um processo industrial dentro da fazenda. Aqui no Brasil, comercialmente falando, nas fazendas, nas operações em si, nós temos somente 3 floculadores, né? É claro que as fábricas de ração, principalmente aquelas para equinos, por exemplo, têm floculadores montados, né? Mas não é uma operação comercial. E por que nós temos tão pouco floculadores no Brasil? Porque, novamente, essas máquinas todas elas teriam que ser importadas dos Estados Unidos, né? E por que flocular? Alguém deve estar perguntando, mas para que se eu tenho milho moído, para que eu vou flocular o milho, né? Você vai flocular justamente para você aumentar a digestão e absorção daquele componente que eu falei, que é o amido. Então você torna o seu ingrediente mais eficiente. Se o seu animal, você está fornecendo 1 quilo de amido, por exemplo, para ele por dia, se ele teria capacidade de aproveitar 80% daquilo, ele passa a aproveitar 90, 95% quando ele está consumindo o milho floculado, né? Então, basicamente, seria essa a ideia de usar um milho floculado. Mas aqui no Brasil, a gente tem substituído o milho floculado pelo milho ensilado, né? Então, basicamente, teria essas 3 formas de uso do milho na ração dos animais. O seco moído tradicional, né? O floculado, que é um ingrediente mais americano, e o milho moído, processado e ensilado.